Boa noite, igreja. A paz, que Deus abençoe a todos vocês nessa noite de sexta-feira, noite de libertação, noite de quebra de maldição. Amém? Boa noite para você que está comigo aqui na videoconferência, bastante gente aqui na videoconferência. Boa noite para você que está comigo através do YouTube. Nós vamos começar a nossa oração dessa sexta-feira. Se você não preparou aí o óleo, o azeite, se você tiver aí na sua casa, prepara um pouquinho de óleo, prepara um pouquinho de azeite, porque eu vou consagrar o óleo, vou abençoar o azeite e pela minha fé, eu vou fazer a unção da libertação. Eu vou ungir o alto da tua cabeça, vou ungir as tuas mãos e os teus pés. E nós vamos, nessa noite, orar forte. Orar muito forte em nome do Senhor Jesus Cristo e aonde o mal tiver escondido, aonde o mal tiver atuando, ele vai sair, ele vai bater em retirada no nome de Jesus, amém? Por isso eu convido você, com toda a sua fé, para ficar junto comigo até o final da oração. Você vai fazer da sua casa o seu santuário, seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora, vamos falar com Deus, vamos entrar em oração, porque é na presença de Deus, é buscando a Deus que nós vencemos o mal. É buscando a Deus que nós vencemos todas as batalhas. Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos entrar em oração. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, meu Pai, é que nesse momento, meu Deus, nós nos colocamos na presença do Senhor em oração e fazemos, meu Deus, com toda a nossa fé. Fazemos, meu Pai, com toda a certeza do nosso coração, na tua palavra. A tua palavra, meu Pai, que diz que tudo o que nós pedirmos na oração, crendo nós vamos alcançar. Crendo nós vamos receber, meu Pai. E nesse momento, meu Deus, eu levanto a minha voz aos céus, eu levanto, meu Pai, a minha voz em oração, e eu apresento ao Senhor, meu Pai, a vida de cada pessoa que ora comigo nessa noite. A vida dessa senhora, desse senhor, desses jovens, das crianças. Essa pessoa, Pai, que nessa noite de sexta-feira, ela vem buscar libertação espiritual. Porque ela não aceita, meu Pai, o mal na vida dela. O mal na casa dela, nos caminhos dela. E é a promessa do Senhor, meu Pai. É a promessa da tua palavra, meu Deus, a libertação. Por isso eu peço, meu Deus, inclina, meu Pai, os teus olhos e olha, meu Deus, para esta pessoa de fé. Inclina os teus ouvidos, meu Pai, e atenta, meu Deus, para a oração. Atenta, meu Deus, para os pedidos do teu povo, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que pede pela saúde. Cura, meu Pai, de uma doença, de uma enfermidade. Essa que pede pela sua casa, pela sua família, libertação, restauração, transformação. Essa, meu Deus, que pede para o Senhor abrir as portas. Porque de um tempo para cá, meu Pai, está tudo trancado. Está tudo amarrado, meu Pai. É como se essa pessoa tivesse com pés e mãos atados, amarrados. E ela luta, e ela não consegue ir para frente. Ela não consegue avançar, meu Pai.
Oh, meu Pai, eu clamo ao Senhor, porque eu sei, meu Pai, que o Senhor tem a solução. E eu sei, meu Pai, que pela mão do Senhor, pelo poder do Senhor, meu Pai, essa situação muda, essa doença sai, esse espírito maligno, meu Pai, da perturbação bate em retirada, essas amarras espirituais caem por terra. Eu sei, meu Deus, que pelo teu poder, meu Pai, o mal bate em retirada, o mal tem que sair. Então, meu Deus, que o poder do Senhor, meu Pai, toque agora, meu Pai. Toque agora na vida dessa mulher que está orando comigo. O poder do Senhor, meu Pai, toque na vida desse homem que pede libertação. Que o teu poder toque na vida do teu povo nessa noite, meu Pai. E que o mal saia. E que a luz do Espírito Santo, que a luz da tua presença, meu Pai, entre na vida desta pessoa para trazer mudança, restauração, transformação, para que o teu nome, meu Pai, seja exaltado, para que o teu nome, meu Deus, seja glorificado. Faz a tua oração agora, fala com Deus, conversa com Deus, aí na tua casa, aí onde você está, faz a tua oração. Não tenha medo, não tenha vergonha, não fique preocupado em falar palavras difíceis, mas abre o teu coração e fala para Ele: meu Pai, me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Pai, a sair dessa situação. Me ajuda, Deus, a vencer esse problema, Pai. Que eu estou lutando, que eu estou batalhando e eu não tenho conseguido. Faz a tua oração. O Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Ele disse: todo o que pede, recebe. É a palavra dele. Então, debaixo da palavra de Deus, você aí, aonde você está, você faz a sua oração. E a mão de Deus toca na tua vida. A mão de Deus toca na tua casa, toca nos teus caminhos. E o mal já começa a sair. E a força do mal já começa a ser quebrada. Meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego, meu Pai, nas mãos do Senhor, essa oração de sexta-feira, esta sala de oração de libertação, de quebra de maldição, meu Pai. Que esses momentos, meu Deus, que nós vamos passar aqui orando, ouvindo a Tua palavra, te clamando, te buscando, meu Pai, que o Senhor venha estar trabalhando, operando, abençoando a vida do Teu povo, Pai. Eu peço isso, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, e na certeza da vitória, na certeza da bênção, eu agradeço ao Senhor, Pai. Peço também, meu Deus, traz aquelas pessoas que ainda não puderam entrar, ainda não puderam conectar, meu Pai. E que todas que aqui chegarem nessa noite sejam abençoadas, sejam libertas, sejam curadas. E o Teu nome, meu Pai, seja exaltado e glorificado. É o que eu te peço, meu Pai. E agradeço ao Senhor na certeza da vitória, na certeza da bênção, em nome do Senhor Jesus. Aí na sua casa, louve a Deus agora, adore a Deus. Ouve a minha oração. Livra-me, Livra-me, te peço, dessa minha solidão. ninguém neste mundo Ninguém nesse mundo de me ajudar. pode me ajudar. O amor O amor me dar, e a paz me dá. em nome do Teu Em nome Filho, do Teu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo. Livra-me, Livra-me depressa, pois estou aflito. estende a Tua mão Estende a Tua mão para me ajudar. para me ajudar. E o meu fardo Aliviar. aliviar.
Chama o nome de Jesus agora. Jesus. Só tu podes me ajudar. Só tu podes me ajudar. O das minhas angústias. E das minhas angústias libertar. Jesus. Jesus. Só tu és a solução. Só tu és a solução. E o remédio. Para curar. Meu coração. Louvado seja o teu nome, Jesus. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Livra-me depressa. Livra-me depressa. Pois estou aflito. Estende a tua mão para me ajudar. E o meu fardo aliviar. Abre o teu coração, chama por esse nome. Esse nome tem todo o poder. Só tu podes me ajudar. E das minhas angústias. Libertar. Jesus. Só tu és a solução. E o remédio para curar. Meu coração. E o remédio para curar meu coração. Se você puder, aí na tua casa, levante as suas mãos para Deus e ore assim comigo: meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego os meus problemas, todos eles, nas tuas mãos. E eu peço ao Senhor, meu Pai, vem me abençoar nessa noite. Vem tocar na minha vida. Vem quebrar, meu Deus, todas as amarras espirituais. Vem me dar vitória. É o que eu te peço e te agradeço de todo o meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, glória a Deus, louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, boa noite para todos vocês, boa noite para você que está comigo aqui na vídeo, boa noite para você que está pelo YouTube. A Bíblia vai dizer assim em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós nos voltamos para Deus com toda a nossa fé, quando nós tomamos a decisão de levar a sério as coisas de Deus, de compromisso com Deus, você pode ter certeza de uma coisa: o mal vai se levantar. E quando o mal se levanta, hein, Jaqueline? Quando o mal se levanta,
é sinal que você está no caminho certo. Porque se você estiver agradando o mal não vai se levantar contra você. Você está agradando a ele. Você está fazendo a vontade dele. Você está fazendo o que ele quer. Mas quando você agrada a Deus, Jesus disse assim: nós não podemos agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Quando você agrada a um, você incomoda o outro. Quando você agrada o outro vai ficar revoltado. O mal se levanta com quem está no caminho certo. Mas do jeito que ele se levanta, ele cai derrotado. Do jeito que ele se levanta, ele cai derrotado. Nós estamos vivendo a fé desses 3 meses proféticos da arca. A arca representava a presença de Deus. E quando tem presença de Deus, o mal cai. Lá em 1 Samuel vai dizer que, em uma certa ocasião, os filisteus, que eram inimigos de Israel, eles tomaram a arca de Israel. Eles pegaram a arca e levaram para o arraial dos filisteus. E pegaram aquela arca e colocaram na presença do Deus deles, chamado Dagon. A Bíblia diz que no outro dia, Dona Isabel, Dagon estava com a cara caída no chão. Dagon era o Deus dos filisteus. Mas diante da presença de Deus, o mal não sustenta. Diante da presença de Deus, o mal, ele cai. A Bíblia diz que no outro dia, o Deus dos filisteus estava com a cara no chão. E eles colocaram Dagon de pé novamente. E diz a Bíblia que no dia seguinte, Francisco, Dagon estava com a cara no chão, com as mãos e com a cabeça cortada. Ou seja, os filisteus viram que Deus era o verdadeiro Deus. Quando o mal se levanta, ele se levanta para cair. É por isso que você precisa ser perseverante na sua fé. Você precisa ser perseverante na sua fé. Porque quantas são as pessoas, por não serem perseverantes na fé, quando o mal se levanta, elas dão um passo atrás. Quando o mal se levanta, elas recuam na fé. Ou recuam por medo, ou recuam por dúvida. Ou ela recua porque fica com medo porque o mal se levantou, ou então ela recua porque o mal convenceu o coração dela que buscar a Deus não está adiantando. Você vê como é que o mal é sujo. Você vê como é que Satanás é sujo. Você está buscando a Deus. Você está agradando a Deus. Você está na presença de Deus. Você não é perfeita, não é perfeito. Mas você está buscando a Deus de todo o coração. Aí ele manifesta. Aí ele se levanta. Ele se levanta para você recuar. Porque se você recuar, ele ganha força de novo. Então, a nossa bênção, a nossa vitória, ela vai depender de como eu vou reagir na hora que o diabo se levantar. A sua vitória, ela vai depender de como você vai reagir quando o mal se levantar.
Você vai retroceder? Hebreus vai dizer assim: o meu justo viverá pela fé. Mas aquele que retrocedeu, que voltar para trás, eu não me agrado dele. Você vai retroceder ou você vai agora com toda a força? É aquilo que eu tenho falado aqui várias vezes em Maria do Carmo. O mal, ele não pode parar a mão de Deus. Ele não pode. A Bíblia diz, agindo Deus, quem vai impedir? Não tem nada, não tem ninguém que possa parar a mão de Deus. O mal não pode parar a mão de Deus. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar parar você. Ele vai tentar parar você. Você lembra da história de Daniel? O mal tentou parar Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que Daniel, Dona Maria Oliveira, ele se destacava dos demais. Porque ele tinha um espírito diferente. O espírito de Daniel era da fé. 3 vezes ao dia ele falava com Deus. O rei fez um decreto, e o decreto dizia o seguinte, ó, durante 30 dias, ninguém pode, hein, Creuza? Ninguém pode se curvar diante de nenhum Deus, a não ser o Deus do rei, que não era o Deus vivo. Olha só, Daniel estava na fé. E o decreto dizia assim, ô Ivonei, quem se curvar diante de outro Deus vai morrer. Vai para a cova dos leões. Olha só. Olha o mal se levantando. Se Daniel não fosse da fé, ele ia dizer o seguinte, não, puxa vida, eu vou parar de orar. Eu vou parar de orar porque se eu continuar orando, eu vou virar comida de leão. Se eu continuar orando, não vai acabar bem para mim. É isso que o diabo quer, que você dê passo atrás. Porque se você der o passo para trás, ele venceu a batalha. Daniel continuou na mesma fé, orando 3 vezes ao dia. Um belo dia, alguém viu que Daniel estava orando e foi lá e falou para o rei, ó, Daniel está orando ao Deus dele. E o decreto do rei não pode voltar atrás. Então Daniel foi pego e foi lançado lá na cova. Muita gente, muitos de nós, diria assim, puxa vida, eu estou orando, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou fazendo as minhas campanhas, eu estou obedecendo a palavra, e Deus deixou eu ir lá para a cova. A Bíblia diz assim, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tem coisas que acontecem que na hora você não entende. Na hora você fica assim, meu Deus, por que, meu Pai? Por que isso, Jesus? Por que essa situação? Por que o Senhor permitiu? Se a tua vida está na mão de Deus, nada passa desapercebido aos olhos dele. Está escrito que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele não esteja vendo. Hã? Quantos fios de cabelo caem da tua cabeça por dia? Hã? Você não sabe. Mas a Bíblia diz que os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Ou seja, se Deus, ele vê um fio de cabelo, ele está vendo a tua fé, ele está vendo a tua confiança na palavra dele, ele está vendo a tua fidelidade. E se ele está permitindo
essa luta, você pode ter certeza que essa luta vai se transformar em um grande milagre. Essa luta vai se transformar em um grande testemunho. Mas agora eu preciso permanecer firme. Eu não posso fazer o que Satanás quer que eu faça. A palavra vai dizer assim: sujeitai-vos a Deus. Como é que eu me sujeito a Deus? Na palavra. Obedecendo a palavra. Dando ouvidos à palavra. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. Como é que você resiste Satanás? Fazendo exatamente o contrário daquilo que ele está sugerindo que você faça. Ele está dizendo para você assim, ó, tá vendo aí? Para. Desiste. Não tem jeito não. Olha aí, olha o fulano. Olha a fulana. Olha a situação que você está. Você resiste o diabo fazendo exatamente o contrário do que ele está sugerindo para você. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá. Ele fugirá de vós. Daniel, Deus permitiu que ele fosse para a cova. Mas mesmo ele indo para a cova, ele permaneceu fiel a Deus. No outro dia, no dia seguinte, o rei que amava Daniel foi até a cova e muito triste chamou Daniel, Daniel. E Daniel respondeu: estou aqui, estou bem. Estou bem. Ou seja, não aconteceu nada com ele. A partir daquele dia, aquela maldição se transformou em bênção, porque o rei mudou o decreto. Quem não se curvar ao Deus de Daniel é que vai para a cova dos leões. Agora imagina você, imagina, dona Mara, se Daniel tivesse cedido ao assédio do diabo. Quando vem a luta, hein, Ruth? Dorme não, Ruth. Acorda, Ruth. Quando vem a luta, é a hora que mais Satanás ataca. Ele ataca aqui, ó. É aqui. A hora que vem a luta, a hora que vem a pressão, a hora que a situação fica difícil, é aqui, ó. Pensamento. Ó, desiste. Joga tudo pro alto. Acaba com tudo. Está buscando a Deus? Aí olha ali. Não. Se mantenha firme na sua fé. Se mantenha firme na sua fé. Se Daniel tivesse desistido, nós não estaríamos falando de Daniel. Se nós estamos contando o testemunho de Daniel, é porque Daniel permaneceu firme na fé. Então eu digo para você, minha irmã, meu irmão, permaneça firme na tua fé. Bispo, eu estou lutando pela minha libertação. Permaneça firme na tua fé. Bispo, eu estou lutando pela libertação do meu familiar. Eu estou lutando, meu bispo, para Deus abrir portas. Permanece firme na tua fé. Aquele que te prometeu é fiel. E ele vai cumprir na tua vida. Amém? Você crê nessa palavra? Então declara comigo: eu não vou desistir da minha fé. Fala isso. Fala isso. Eu não vou desistir. Fala assim: Satanás, preste atenção. Eu não vou desistir da minha fé. Eu vou continuar firme. Porque aquele que me prometeu garante. Aquele que me prometeu garante. Amém? Toma posse dessa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado, glorificado seja o nome de Jesus. Eu quero mostrar para você 2 testemunhos. E depois eu vou fazer a oração da libertação. Eu tinha preparado uma outra palavra, mas Deus colocou isso no meu coração. E eu tenho que fazer o que Deus manda fazer, não o que eu quero fazer. Amém?
Deus colocou essa palavra no meu coração para falar para você nessa noite. Não desiste. Faz o contrário do que o inimigo está falando na tua mente. Ele está falando para você diminuir a oração, dobra a oração. Ele está falando para você parar, vai com mais força ainda. Porque do jeito que ele se levantou, ele vai cair. Como eu falei no começo, Satanás só se levanta com quem ou contra quem está agradando a Deus. Se você estivesse agradando a ele, você imagina, o sujeito está lá agradando a ele. Ele não sei, aquele ali está com ele. Como diz, ele está dominado, está tudo dominado. Ele se levanta com aquele que está buscando a Deus. Porque ele sabe que através da tua vida, muitas pessoas vão se converter. Muitas pessoas vão ver. Muitas pessoas se converteram através do testemunho de Daniel. Hein, Luiz Sérgio? Muitas pessoas vão se converter através do teu testemunho. Então, permaneça firme na sua fé. Amém? Glória a Deus. Eu vou colocar para você aqui os dois testemunhos aqui. Eu tenho aqui um testemunho de São Paulo e outro testemunho do Rio de Janeiro. Nós vamos ouvir esses dois testemunhos e depois nós vamos fazer a oração da libertação. Quem não preparou aí o óleo, o azeite, prepara aí, por favor, em nome de Jesus. Ô Nazaré, você preparou o óleo aí, Nazaré? Prepara aí o óleo, então, o azeite. Eu vou consagrar em nome... Ô Ruth, cadê o óleo, Ruth? Preparou aí? Ah, tá preparado. Glória a Deus. Então, já vou consagrar no nome de Jesus. Vamos ouvir esses dois testemunhos e depois nós vamos orar. Depois nós vamos falar com Deus. Deixa eu colocar o play aqui. Ouve aí. Bom dia, bispo. Meu nome é Aparecida, moro na cidade de Hortolândia. Quarta-feira eu estava em jejum à noite assistindo a palavra, que eu ia fazer um exame na quinta-feira, eu tenho que estar em jejum. Eu estava começou o ouvido, parece ficar com o ouvido surdo do lado direito, eu continuei orando, ungi minha mão com óleo, coloquei a mão no ouvido, mas continuei em oração. Não tive mais nada. Amém. Na quinta-feira estava indo em jejum fazer o exame, começou a dar dor no braço, nos ossos, eu passei a mão com óleo ungido também, desapareceu, graças a Deus. E na sexta-feira, quando começou o culto, comecei uma dor do lado, não sabia se era no físico, se era do lado, aquela dor insuportável, se era na parte do intestino. Continuei em oração, assisti o culto, e logo desapareceu. Quando terminou o culto, já não estava sentindo mais nada, para a honra e a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, bispo Marcos. Eu sou a Fátima, do Rio de Janeiro. Quero contar um testemunho, né? Eu já tive um, aí eu já falei com o senhor. Agora mais um. Eu não conseguia dormir sozinha em casa, porque eu sempre morei com a minha mãe, depois que eu me separei. E aí eu não conseguia dormir. Eu ia para a casa de irmã, eu pedia, ficava incomodando as pessoas, pedindo para dormir aqui comigo. O meu sobrinho com a esposa pedia para dormir aqui. Ou então eu ia para a casa deles, levava meu travesseiro. Eu não conseguia ficar em casa de forma nenhuma sozinha. Era um Meu medo. Deus. Quando chegava a noite, eu ficava na janela, ou então ficava sentada no sofá vendo o dia clarear. Eu não dormia, era um medo terrível. E aí, então, eu comecei a orar, repreender esse medo nas suas orações e pedindo a Deus que me livrasse desse medo, porque eu incomodava as pessoas, entendeu? Tinha gente até que falava isso, que cada um tinha sua vida, que eu tinha que acostumar, mas era uma coisa muito terrível, que tomava conta da minha cabeça, eu ficava desorientada. E hoje eu venho dar meu testemunho que eu já tenho
mais de um mês que eu estou conseguindo dormir, não incomodo mais ninguém. Glória a Deus. É um sono que eu durmo, eu acordo cedo, sempre acordei, mas eu durmo a noite toda, tranquila. Não Amém. sinto mais nada, bispo. Pela honra e glória do Senhor Jesus e as suas orações. Glória a Deus. Agradeço pelas suas orações, entendeu? Estou firme, todo dia eu oro. Às vezes eu acordo fora do horário, mas sento aqui e faço minha oração. Todo dia. De manhã, à tarde e à noite. Muito obrigada ao meu Deus, ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a dona Aparecida Laudino. Deus abençoe a Fátima Trindade, lá do Rio de Janeiro. Olha só, gente. É o poder de Deus. A dona Aparecida com dores, mas ainda assim ela perseverando. Curada. A Fátima lá do Rio de Janeiro não conseguia dormir. Graças a Deus eu nunca tive esse problema. Mas fico imaginando uma pessoa ficar na janela olhando a noite passar e o dia amanhecer sem conseguir dormir. Você imagina, se eu não dormir à noite, durante o dia eu fico acabado. Você imagina a pessoa que já vem de muito tempo nessa situação sem conseguir dormir. E agora ela feliz, que já está dormindo e dormindo bem. Ou seja, quando o poder de Deus entra, gente, a dor vai embora, a doença vai embora, os espíritos malignos vão embora, mas eu preciso perseverar. Eu preciso perseverar. Amém? Glória a Deus. Se você tem testemunho para contar, bispo, eu tenho testemunho também. Não deixa de contar o seu testemunho. Ah, bispo, sabe o que é, bispo? É que eu tenho vergonha. Ué, na hora de pedir, tu não ficou com vergonha, não? Ah? Me fala aí, eu não estou entendendo. Na hora de você pedir, Jesus, me ajuda, Jesus, me abençoa, tu não teve vergonha. E na hora de glorificar ele, tu tem vergonha? Jesus disse assim: ele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Então você não tem que ter vergonha. Você tem um testemunho para contar? Conta o teu testemunho. O teu testemunho glorifica a Deus e ajuda outras pessoas. O testemunho da Aparecida vai ajudar muitas pessoas que têm sofrido com dores. O testemunho da Fátima vai ajudar muitas pessoas que estão aqui nesse culto e que não conseguem dormir. O seu testemunho glorifica a Deus e ajuda outras pessoas. Então não deixa de contar o teu testemunho. Tá aí o WhatsApp. Nesse WhatsApp, você vai mandar o teu testemunho. Procura um lugar silencioso aí da tua casa, de preferência quando o carro do gás e quando o carro da pamonha não estiver passando. E tem um pessoal que me manda o testemunho na hora que está passando o carro do gás. Aí não tem como eu mostrar que eu testemunho. Hã? Brincadeiras à parte, procura um lugar silencioso, grava o teu testemunho. Você vai falar o teu nome, a cidade de onde você está orando comigo, e você vai contar a tua bênção. Não precisa ser extenso, não, porque se for extenso não tem como eu colocar aqui, nem colocar na corrente diária. 1 minuto e meio, 2 minutos e meio no máximo. Você vai glorificar a Deus. E você vai ver como Deus vai te abençoar muito mais. Ele disse assim: aqueles que me honram, eu honrarei. Então não deixa de contar o seu testemunho. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quem tem o óleo, o azeite, segura aí na tua mão. Levanta aí para Deus. Eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite. E depois eu vou ungir pela minha fé o alto da tua cabeça, as tuas mãos e os teus pés. E se você tem alguma dor,
alguma doença, alguma enfermidade, você vai passar um pouco desse óleo no local da dor. E nós vamos orar forte em nome de Jesus. Amém? Apresenta para Deus aí o óleo. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Pai, o óleo, o azeite que o teu povo em casa levanta para os céus. Pai, consagra esse óleo, consagra esse azeite com o teu poder, com o teu espírito, que não seja, meu Pai, mais um simples óleo, um simples azeite, mas que seja, meu Pai, o óleo de fogo, o azeite de fogo, o azeite da libertação, o óleo da libertação. E no momento, meu Pai, que eu colocar esse óleo pela minha fé no alto da cabeça, nas mãos, nos pés desta pessoa, no momento, meu Pai, que ela passar um pouco desse óleo no local da dor, da doença, da enfermidade, meu Pai, que desça fogo dos céus, que desça fogo dos céus e todo mal, toda bruxaria, toda feitiçaria seja queimada, seja quebrada, que toda doença seja arrancada e que o teu povo, meu Pai, seja abençoado nessa noite. Eu te peço isso e agradeço em nome de Jesus e quem crê diga amém. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pela fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça com a unção de libertação espiritual. Eu coloco o óleo de fogo, o óleo de libertação no alto da tua cabeça. Coloca o óleo aí no alto da tua cabeça. Recebe unção de libertação em nome de Jesus. Pela fé, eu coloco agora o óleo, o azeite nas tuas mãos. Receba a unção de libertação nas tuas mãos. Passa as mãos assim uma na outra. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Pela fé, eu unjo agora os teus pés, para que todos os teus caminhos sejam abertos em nome de Jesus. Coloca um pouco do óleo aí no teu pé direito aí agora. Agora coloca no esquerdo. Se você tem uma dor, uma doença, uma enfermidade, unge aí, se você puder, unge aí o local da dor. Dona Mara, unge aí o estômago em nome de Jesus. Coloca aí no local da dor. Coloca aí no local da enfermidade. E nós vamos orar forte em nome de Jesus. Se você tem foto da família aí, peça de roupa, unge aí no nome de Jesus. Unge aí a fotografia do familiar. Unge a foto aí do familiar, unge a peça de roupa. E nós vamos orar forte. E esse mal vai sair do teu corpo. Esse mal vai sair da tua casa, da tua vida, dos teus caminhos. Essa força do inimigo vai ser quebrada no nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para você permanecer sentada, sentado. Eu sempre peço isso às sextas-feiras, por quê? Porque é oração forte. Não é oração para acalmar demônio, não, é para arrancar o mal da tua vida. E muitas pessoas possessas de espíritos malignos, elas passam mal na hora da oração. De antemão eu já digo, o mal vai sair sem manifestar porque eu estou ordenando. Ele vai sair sem manifestar. Mas pode acontecer de você sentir peso no teu corpo, sentir arrepio, sentir ânsia de vômito, sentir tonteira. Então fica sentado e não tenha medo. Não tenha medo, porque o Espírito Santo está no controle de tudo. O Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Feche os seus olhos aí na tua casa, se você puder. E eu vou orar forte. Eu vou orar forte em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. A tua palavra diz
que o Senhor veio a este mundo para desfazer todas as obras do diabo. Debaixo dessa palavra, meu Pai, e em nome de Jesus Cristo, eu me levanto agora contra Satanás e todo o inferno. Eu me levanto agora contra força maligna, todo espírito maligno, toda bruxaria, toda feitiçaria, toda magia, todo olho grande, todo mal espiritual desta pessoa, dentro da casa dela, nos caminhos dela, no emocional dela, sem manifestar. Eu estou mandando, sem manifestar. Bata em retirada agora. Bata em retirada agora. Solta o corpo dela. Solta o corpo dela. Solta a mente dela. Sai de dentro da casa dela. Sai dos caminhos. Sai do emocional desta pessoa. Você que foi mandado. Você que foi mandado. Você que foi pago. Fizeram um trabalho contra ela. Fizeram um trabalho contra ele. Numa sexta-feira como esta. Colocaram um trabalho lá na encruzilhada. Colocaram um trabalho lá dentro do cemitério. Lá na mata. Lá na beira do rio. Lá na cachoeira. Colocaram um trabalho com o nome dela lá no roncó, lá na camarinha. E nesse trabalho estava o nome dela. Estava uma foto dela. Estava uma peça íntima dela. Você que ganhou cachaça, vela preta, vela vermelha, charuto, cigarro, bebidas caras. Você que ganhou animais. Foi feito um trabalho com sangue. E esse trabalho foi feito para matar essa pessoa. Esse trabalho foi feito para colocar essa pessoa em cima da cama. Para colocar essa pessoa doente eternamente. Esse trabalho foi feito para acabar com a família dela. Para trancar a vida dela. Para trancar os caminhos dela. Eu te ordeno, espírito maligno, sai daí agora. Sai da vida dela, sai do corpo dela. Você está no corpo dessa pessoa em forma de insônia, em forma de insônia, em forma de medo. Essa pessoa tem medo, ela tem um medo, um pavor muito grande. Ela tem medo do dia, medo da noite. É você no corpo dela. Sai daí agora sem manifestar. Você que coloca o nervosismo, você coloca o nervosismo, você coloca a dor de cabeça constante. Quando chega sexta-feira, parece que a cabeça dela vai explodir de tanta dor que ela sente. É você brigando para controlar a cabeça dela, para controlar a vida dela. Vai saindo agora, vai saindo do corpo dela, vai saindo da vida dela. Você que coloca doença, você que coloca enfermidade que o médico não descobre a causa. Ela sente dores pelo corpo, ela já fez exame e não aparece nada, não consta nada. É você, espírito maligno, que está no sangue dela, na carne dela, na pele, nos ossos. Vai saindo daí agora. A tua força é quebrada, a tua força é quebrada. Sai da saúde dela, sai do emocional dela. Espírito maligno de perturbação. Essa pessoa está vendo coisa dentro de casa, ela está vendo vulto dentro de casa, ela está vendo sombra dentro de casa. Essa pessoa está ouvindo vozes quando ela está sozinha. Ela ouve alguém chamar por ela. Ela ouve pessoas que já morreram chamar por ela. Quando ela olha, não tem nada, não tem ninguém. É você que está na mente dela, é você que está na vida dela. Vai saindo daí agora, meu Deus, meu Pai, meu Rei. Envia agora do teu poder, Espírito Santo. Envia agora fogo do Senhor, meu Pai, e todo o mal vai sendo queimado.
Todo mal vai sendo quebrado, todo mal vai sendo arrancado, vai sendo destruído, vai saindo do corpo dela, vai saindo da casa dela, vai saindo do trabalho dela. Essa pessoa que ela é muito invejada, essa pessoa vítima de inveja, ela está sendo invejada lá no trabalho dela, lá no negócio dela. Tem muito olho grande na casa dela, tem muito olho grande no que ela tem na vida dela. Espírito da inveja, espírito do olho grande, vai sendo queimado, meu Deus, vai queimando todo o mal, vai queimando todo o mal, vai quebrando todo o mal, vai libertando essa pessoa, meu Pai, vai livrando ela da cabeça aos pés, vai livrando o corpo dela, meu Pai, esse vício da bebida, essa pessoa viciada na bebida, ela tenta deixar, mas ela não consegue. O espírito da bebida alcoólica, o espírito do vício da maconha, do cigarro, do jogo, da pornografia, vai soltando o corpo dessa mulher, soltando o corpo desse homem, vai saindo do caminho dela, vai saindo da vida dela. Espírito Santo, manda fogo, Senhor, manda fogo e queima, vai queimando todo o mal, Senhor, vai queimando toda a feitiçaria, vai queimando toda inveja, todo olho grande, todo mal. Solta a casa dela, solta o corpo dela, solta a saúde dela, solta o emocional dela, sai do trabalho dela, sai dos projetos da vida financeira dela, sai todo mal agora, desaloja todo o mal agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore assim comigo, meu Deus, ora com fé, meu Deus, envia agora o poder na minha vida, na minha saúde. Envia agora do teu poder no meu emocional, na minha casa, no meu trabalho, nos meus caminhos, e todo mal, toda bruxaria, toda feitiçaria, diga queima, vai dizendo, igreja, queima, vai queimando, meu Pai, vai queimando, vai quebrando a força do mal está sendo quebrada no teu corpo, a força do mal está sendo quebrada dentro da tua casa, a força do mal está sendo quebrada nos teus caminhos, meu Deus, vai queimando, vai arrancando agora todo o mal, vai arrancando todo o mal da vida dessa pessoa, vai libertando, meu Pai, livrando ela nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as suas mãos para Deus, levante as duas mãos para os céus e ore assim comigo. Senhor Jesus Cristo, abençoe as minhas mãos, consagra as minhas mãos com o teu poder, com o teu Espírito, e quando eu colocá-las sobre a minha cabeça, que caia fogo dos céus. Diga que caia fogo dos céus e todo mal seja consumido, todo mal saia, todo mal bata em retirada, em nome de Jesus Cristo. Coloque as mãos no alto da tua cabeça. Coloque as duas mãos no alto da tua cabeça, bem na coroa da tua cabeça. Não diga nada. Deixe as mãos no alto da tua cabeça. De Deus é teu corpo. Toca agora a tua saúde, toca o teu emocional, toca a tua casa, toca os teus caminhos. O poder de Deus toca a tua vida, e o mal está sendo quebrado, o mal está sendo arrancado, o mal está saindo do teu corpo agora, está saindo da tua vida, está saindo da tua família, está saindo dos teus caminhos. Bata em retirada, Satanás, bata em retirada dessa casa, bata em retirada do corpo dessa pessoa, bata em retirada da vida dela. Diga assim comigo, todo mal, fala com fé, igreja, todo mal vai sair agora da minha vida. Eu estou mandando, eu estou ordenando pela minha fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos da tua cabeça com fé e diz: saia toda bruxaria, toda feitiçaria, olho grande, inveja, sai
Toda doença, toda dor, toda enfermidade, saia. Todo mal na tua casa, no teu trabalho, nos teus caminhos, sai. Sai. Sai e saia. O restinho do mal aí no corpo dessa pessoa. O arrepio, a tonteira, o mal-estar. Em nome de Jesus, saia. E não volte mais. Respira fundo agora. Respira bem profundo agora. Respira bem profundo agora. É libertação. Seja livre. Seja livre. Seja livre agora no teu corpo. Seja livre na tua alma. Seja livre no teu emocional. A dor vai embora. A dor na tua alma vai embora. O desespero, a síndrome do pânico, a ansiedade, a amargura, os pensamentos suicidas, os pensamentos negativos, eles vão embora agora. Seja liberta. Seja liberto. Seja livre agora. A luz entra agora aí na tua casa. A luz brilha no teu corpo, no interior do teu corpo. A luz brilha nos teus caminhos agora. Na tua mente agora. Toda confusão, toda perturbação foi embora. Foi embora. Seja liberta. Seja liberto. Pai, eu estendo a minha mão, Senhor, para abençoar. O Senhor me levantou. Para abençoar, o Senhor me chamou, meu Pai. Eu estendo a minha mão, meu Deus, e pela fé, a minha mão está estendida para essa serva do Senhor, para este servo do Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus, seja liberta, seja liberto, seja livre agora de toda bruxaria, de toda feitiçaria, de todo olho grande, de toda inveja. Receba libertação na tua saúde, receba libertação no teu emocional, receba libertação na tua casa, no teu trabalho, nos teus caminhos. Eu disse receba a tua bênção, receba a tua bênção nessa noite. Seja curada, seja curado, seja livre de todos os males. Se você crê, toma posse agora. Declara aí na tua casa a tua vitória. Declara aí na tua casa a tua libertação. Declara aí na tua casa a tua bênção. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado. Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu te louvo, meu Pai. Eu te glorifico. Eu bendigo o teu santo nome, Pai. E eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela libertação. Eu vejo pela fé, meu Pai, libertação. As amarras foram quebradas. O que estava travando, trancando, amarrando, travando, atrapalhando, caiu por terra. O teu povo é abençoado. O teu povo é abençoado. Se você crê na tua libertação e na tua bênção, agradece a Deus agora.
Aquilo que você pediu, agradece a Deus. Aquilo que você pediu nessa libertação, agradece a Deus. Jesus disse: aquilo que você pedir, creia que já é teu. E vai acontecer. Se você crê, agradece. Louva a Deus aí na tua casa. Louvado, glorificado, magnificado. Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu te louvo, meu Pai. Eu te glorifico, Senhor. Eu bendigo o teu santo nome. E eu agradeço ao Senhor, Pai, porque eu tenho certeza da bênção. Eu tenho certeza da vitória. Aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus agora. Aí na tua casa, louve a Deus. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos, quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença, sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o teu poder. Abre o teu coração e canta, ainda que para te servir, Jesus. Para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me. Porque às vezes não consigo nem falar. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como um sinal. Como um sinal que tu estás nesse lugar. Nesse lugar. Aleluia. Abre o teu coração. Louve a Deus aí na tua casa, igreja. Sinta a presença do Espírito Santo nessa noite. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. A tua presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o teu poder, a tua presença vem sobre nós, Senhor. Aleluia. A igreja louvando para te servir. Para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me. Perdoa-me. Porque às vezes não consigo nem falar.
Logo as lágrimas. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como um sinal. Como um sinal que tu estás Nesse lugar. nesse lugar. Vamos à igreja. Aleluia. Ainda que Pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. te servirei porque comigo estarás. Servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, Perdoa-me, porque às vezes não consigo porque nem às falar. vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como um sinal que tu estás nesse lugar. Como um sinal que tu estás nesse lugar. Para vocês agora, ainda que Ainda que pra te servir, pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. te servirei porque comigo Te estarás. servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, Perdoa-me, porque às vezes não porque às consigo. vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como um sinal. Como um sinal que tu estás nesse lugar. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado seja o teu nome, Senhor. Diga amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo aí na tua casa. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, toda adoração e toda exaltação para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim aqui, por favor. Olha para mim. Olha para mim, por favor. Em nome de Jesus, você está abençoada. Você está abençoado. Creia aí no teu coração. Creia no teu coração. O poder de Deus tocou na tua vida, tocou na tua casa, tocou nos teus caminhos. A bênção de Deus está com você. Todas as promessas de Deus nós recebemos quando nós cremos. Eu tenho certeza que Deus tocou na tua vida e que você está abençoada. Que você está abençoado. Quando eu terminar o culto, eu já vou terminar. Se mantenha firme nessa fé. A bênção está comigo. Satanás se levantou, você fala, tu está amarrado. A bênção está comigo. Veio um pensamento de dúvida. Está repreendido, a bênção está comigo. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então creia no teu coração. Manuel, lá do Maceió, creia, Manuel, no teu coração. A bênção está na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Agora deixa eu falar outra coisa para você. A libertação, Andréia, Vani Ferreira, a libertação, ela é um processo.
Não adianta só você vir hoje e receber uma oração. Ah, tá bom. Não. Pega firme toda sexta-feira. Não custa nada, você está em casa. Toda sexta-feira, vem para a oração forte de libertação. Como eu sempre digo, não é oração para acalmar demônio, não é para arrancar o mal. Jesus disse que desde os tempos de João Batista até hoje, o reino é tomado por esforço. Ou seja, com Satanás não dá para negociar. Então, sexta-feira é libertação. Eu falo para você sem medo de errar. Se você perseverar, o próximo testemunho vai ser o seu, em nome de Jesus. O próximo testemunho vai ser o seu, porque a perseverança traz a bênção. Você ouviu o testemunho da Fátima? A Fátima está perseverando. Não foi na primeira oração que ela já... Não, ela perseverou. E eu pergunto, tem dinheiro que pague sono? Hoje ela está dormindo e dormindo bem. Hã? Não tem dinheiro que pague sono. Hoje ela está dormindo bem. Mas se ela tivesse desistido? Se ela tivesse parado no meio do caminho? Estaria do mesmo jeito e não estaria contando o testemunho. Então, se você perseverar, o próximo testemunho vai ser o seu. Sexta-feira, libertação. Junto com a sexta-feira, o domingo do Espírito Santo. Domingo de fortalecimento espiritual. Mateus 12:42, Jesus disse assim: quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele sai por causa do poder que há no nome de quem? Jesus. Mas a Bíblia diz que depois ele volta. Diz assim o texto: voltando ele, encontra aquela casa vazia. A casa representa a minha vida, a tua vida. É aquela pessoa que recebeu libertação, mas ela não se interessou agora em ocupar aquele espaço onde estava o mal anteriormente com a presença de quem? De Deus. Espiritualmente falando, ficou vazia. A Bíblia diz, voltando ele, encontra aquela casa vazia, ele entra novamente e traz consigo 7 piores do que ele. E diz a Bíblia que o último estado daquela pessoa passa a ser 7 vezes pior. Então não brinca com as coisas espirituais, gente. Quando você brinca com o espiritual, você está brincando com a tua vida. É a tua vida. É a tua vida. Domingo, eu vou estar fazendo 2 cultos de fortalecimento espiritual. O primeiro eu vou fazer presencial aqui em Campinas, 8 horas da manhã. Se você mora aqui em Campinas, São Paulo, se você mora aqui na região de Campinas, vem para o culto presencial, 8 da manhã. Aqui no auditório do Hotel Eurosuite, na rua Regente Feijó, 595, aqui no centro de Campinas. Bispo Marcos, eu moro em outra região. Eu moro em outra cidade, em outro estado, em outro país. Logicamente, não tem como você estar no culto presencial, mas não tem problema. 8 da noite, vó Lizinete, beijo no teu coração, vó. Tava com saudade da senhora, já ia aí na tua casa agora. Falei, vou lá na casa de vó, cadê vó? A vó tá aqui. 8 da noite tem o culto online na mesma fé. Vamos orar pela família e fazer fortalecimento espiritual. E no domingo, nós estamos tirando um tempo para estudar a palavra. Amém? Você quer aprender mais da palavra? Quem quer aprender mais da palavra? Domingo, 8 da noite. Domingo, 8 da noite. Sexta-feira, libertação. Domingo, o fortalecimento espiritual. E os outros dias que você julgar necessário, você faça também no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma oração pelo teu trabalho, pela tua vida financeira. Quem é que precisa de bênção financeira? Ah, ninguém precisa, não vou nem orar. Ah, vou orar para quê? Dona Mara está precisando aí, Dona Mara? Então vou orar. Vó também está precisando. Dona Maria Oliveira está precisando? Vou orar então. Eu ia orar para Dona Isabel. Dona Isabel falou que não está precisando, não. Não, bispo, aqui não. Aqui, graças a Deus, estou com 2 colchões cheios, só nota de 200. Hein, Dona Isabel? Tá assim?
Tá não? Mas vai ficar em nome de Jesus. Brincadeira. Eu quero orar pela tua vida financeira agora em nome de Jesus. Se você puder, pega aí alguma coisa que representa a tua vida financeira. Pessoa que está desempregada, tem familiar desempregado, se tiver a carteira aí de trabalho, ou currículo, contrato de trabalho, deixa aí próximo para a oração. Deixa aí próximo para a oração. Bispo, eu tenho aqui a minha carteira de dinheiro, o cartão do banco, enfim, o que representa a tua vida financeira. Eu vou orar no nome de Jesus. Eu quero nessa oração também orar por todos os dizimistas desse ministério e orar por você que está participando do propósito da arca. Amém? Nós começamos, para você que não sabe, no dia 1º de outubro, nós começamos o propósito de 3 meses de oração. 3 meses de oração, 3 meses de ato profético, onde nós estamos orando e profetizando todos os dias que esse final de ano não vai passar em branco na tua vida, não. Não vai. Não vai. Não vai. Esse mês de novembro, porque outubro já ficou para trás, esse mês de novembro e dezembro, sobre a sua vida, sobre a sua casa, vai ser de saúde, de paz e prosperidade. A Bíblia diz que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E foram os 3 meses mais abençoados. Outubro já passou. Nós temos agora 2 meses. Então, esse mês de novembro, para você que crê, esse mês de dezembro, para você que crê, vai ser de saúde. Doença não vai ficar. Não vai ficar. Vai ser de paz. Paz no teu coração, paz dentro da tua casa. E prosperidade. Deus vai abrir portas de trabalho, portas de negócio, milagres financeiros, dinheiro que você nem estava esperando vai chegar. 2 meses de bênção. Eu quero orar por você que diz, bispo, eu já estou nessa fé. Quero orar por você que diz assim, bispo, eu quero entrar nesse propósito a partir de hoje. Como é que eu faço? Você vai fazer assim. Se você é um dizimista, você vai participar com seu dízimo. Eu estou falando, você vai, mas você deve fazer não porque eu estou falando, não. Você deve fazer porque você crê, porque Deus está tocando no seu coração. Se você não crê, não faça nada. Eu vou orar por você igual. Você deve fazer o propósito porque Deus colocou dentro do teu coração. Bispo, tem uma fé, tem uma certeza dentro do meu coração que Deus vai me dar vitória. Faça porque Deus tocou no teu coração e você crê. Se você é um dizimista, de tudo que Deus te der a partir de hoje, primeira coisa, tu vai separar o dízimo. Você vai separar o dízimo e você vai semear nesse ministério. Você vai me ajudar a ajudar mais pessoas. Hoje, nós não conseguimos chegar mais longe com o trabalho do evangelismo digital porque nós não temos recurso. Eu tenho falado para Deus, meu Pai, todo recurso que o Senhor nos der, nós vamos investir para ganhar almas, para levar a tua palavra. Então você com seu dízimo, você vai nos ajudar nesse mês de novembro e dezembro. De tudo que Deus te der, você vai separar o teu dízimo, você vai semear nesse ministério. Quando você enviar o teu dízimo, você vai pegar o comprovante, você vai mandar o comprovante, nós vamos imprimir, nós vamos colocar na arca e todos os dias nós colocamos as mãos nessa arca e estamos orando, meu Pai, sobre a vida do povo que está aqui representado, saúde, cura, paz, prosperidade. Ato profético em ambiente de fé se torna decreto do céu. É o Deus dando ordem para a bênção chegar na tua vida. Amém? Bispo, Deus está colocando no meu coração para me semear uma oferta. Então você vai participar semeando uma oferta. Você não deve fazer o que você acha. Você deve fazer o que Deus colocou no teu coração. Porque aí está a tua bênção. Aí está a tua bênção. Bispo, Deus colocou no meu coração para me semear uma oferta. Então, nesse mês de novembro, você vai semear uma oferta de R$30, representando os dias desse mês. E depois você vai fazer dezembro. Quando você enviar a sua oferta, você vai mandar o comprovante. Bispo, Deus colocou no meu coração
e eu vou fazer o meu dízimo e eu vou semear a minha oferta. Jesus disse, seja conforme a tua fé. Você vai fazer na tua fé, porque é na tua fé que Deus vai te abençoar. Amém? Eu vou fazer a oração para quem já está no propósito, quem não está e quer, na hora que eu orar, você vai falar aí com Deus no nome de Jesus. Apresenta aí o que representa a tua vida financeira, ou então as suas mãos, levanta para os céus. Eu vou orar pelo teu trabalho, pela tua vida financeira, e você vai pedir a Deus a bênção. Você vai pedir pela tua vida financeira. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro pela vida financeira, Pai, de todas as pessoas aqui nessa noite. De todas. Essa pessoa, meu Pai, que agora levanta as mãos e pede a bênção. Essa, meu Pai, que levanta para o Senhor a carteira do desempregado, o contrato de trabalho, o currículo, o cartão do banco, carteira de dinheiro, papéis, meu Pai, de uma venda que ela não está conseguindo fazer, o número do processo da causa na justiça, Senhor. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, estende a tua mão, Pai. Estende a tua mão forte e poderosa, Deus. E toca na vida financeira de cada um deles agora. Repreende, meu Pai, todo espírito de miséria, todo espírito de escassez, todo espírito de derrota, toda a força do inimigo, meu Pai, caia por terra em nome de Jesus. E que a bênção, meu Pai, da prosperidade, a bênção da provisão, a bênção da multiplicação chegue na vida de todos eles. Chegue no trabalho, chegue no dinheiro, chegue nos projetos, chegue nos caminhos, chegue na vida financeira deles, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu peço por cada dizimista, por cada ofertante desse ministério, aqueles que têm sido coluna dessa obra, Pai, aqueles que têm nos ajudado, meu Pai, a levar a palavra para cada vez mais pessoas. Senhor, não deixa faltar para eles, Senhor, não deixa, Pai. Que se cumpra a palavra de Davi que disse, fui moço e hoje estou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Meu Pai, não deixa faltar. Abre a janela dos céus, Senhor, e derrama sobre a vida deles bênção sem medida, de maneira, Pai, que eles venham ter para eles, para a casa deles, e para ser coluna dessa obra, para nos ajudar, meu Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Estendo a minha mão, meu Pai, para a Arca da Aliança. Aqui na Arca, meu Pai, tem pedidos de oração, nomes daquelas pessoas, Pai, que já estão nessa fé, que creem, meu Pai, que esse final de ano não vai passar em branco, não vai, mas vai ser muito, muito abençoado. Sobre a vida do teu povo, Pai, eu declaro, eu profetizo saúde, paz e prosperidade. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga, eu recebo, eu tomo posse. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A bênção de Deus está no teu trabalho. A bênção de Deus está sobre a tua vida financeira. Você vai prosperar para a glória de Deus. Amém? Vou colocar aqui na tela para você a chave Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai enviar o teu dízimo. Nessa chave Pix, você vai semear a sua oferta. Quando você enviar o seu dízimo, quando você fizer a sua oferta, você vai entrar nesse WhatsApp e você vai mandar o comprovante que nós vamos imprimir e colocar na arca. E até o 31 de dezembro, oração e ato profético todos os dias. Bispo Marcos, eu não tenho Pix, eu não sei fazer Pix. Se você não tem Pix, você vai depositar nessa conta provisória do Bradesco. Quando você fizer o depósito, a mesma coisa, manda o comprovante. Nós vamos imprimir para colocar na arca. Bispo, eu quero mandar também o meu pedido. Escreva o teu pedido num papel
tira a foto do pedido e manda no WhatsApp que eu vou imprimir e vou estar colocando na arca no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou fazer a oração final. Termino o culto e você vai descansar abençoado, abençoado em nome de Jesus. Você que está pelo YouTube, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal para você não perder nenhuma oração. Deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, para que mais pessoas recebam essa oração todos os dias. Amém? Amanhã, sábado, 6 horas da manhã, quem puder, vem orar comigo. Coloca o teu relógio para despertar, 6 da manhã eu vou estar orando. Você que está no grupo de oração do WhatsApp, pouco antes das 6, eu já coloco o link lá para você entrar às 6 da manhã em ponto. Bispo, eu não posso orar às 6 da manhã, não tem problema. Ora no horário que você puder, mas não deixa de orar amanhã comigo no nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Você vai descansar abençoado, abençoada no nome de Jesus. Se você tem aí garrafa com água, apresenta aí para Deus, eu abençoo e termino. Vou abençoar também as fotos. Vou abençoar também peça de roupa, quem tem aí. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus Cristo, abençoa e consagra cada fotografia apresentada na oração, Senhor. Que cada pessoa representada nesta foto seja visitada pelo Senhor, curada, liberta e abençoada. Abençoa, Pai, a peça de roupa. Quando essa roupa for usada, meu Pai, dela saia poder e virtude para curar, libertar e abençoar. Consagra, meu Deus, a garrafa com água. Quando essa pessoa, Pai, beber desta água, que ela beba da bênção, da cura, da vitória, do milagre. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite de libertação, de quebra de maldição. Obrigado pelos testemunhos, pela libertação do teu povo, pelas bênçãos derramadas. Obrigado, meu Deus, pela vida de todo o teu povo. Eles vão sair agora, Pai. Guarda a vida deles nessa noite. Guarda a vida deles nessa noite, meu Pai. Que essa previsão, meu Pai, dessa chuva forte na madrugada, meu Pai, não venha atingir nenhum deles. Guarda a vida deles. Guarda a casa deles. Coloca os anjos do Senhor ao redor, com espada de fogo desembainhada, Pai. Guarda a vida do teu povo. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Abençoa, Pai, esse final de semana que já vai começar. Que seja o melhor final de semana. Que seja o final de semana mais abençoado. Eu te peço isso em nome de Jesus. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Olha para mim. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Uma noite de sono abençoada para todos vocês. Que esse final de semana seja uma bênção na tua vida, seja uma bênção na tua casa. Amém? Ó, beijo no teu coração. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite.